De volta, continuando o cenário político. Nesta sexta-feira é o famoso e esperado sextou. Que bom! Hora de descansar e também aproveitar, né? Tem muita gente também que vai trabalhar, né? A TCM está com um movimento diferente das sextas-feiras normais. Tem mais gente que o normal no Master, tem mais gente que o normal ali na produção, porque tem muito trabalho, tem cobertura de todo esse veraneio aí acontecendo. Você já sabe, fica ligado aqui com a gente. Olha, ontem eu falei sobre isso e hoje trago aqui para você algumas informações sobre a posse dos secretários que aconteceu em Natal ontem. A gente recebeu material da própria assessoria do governo do estado e você vê as palavras de alguns dos empossados na tarde desta quinta-feira. Das 21 pastas que compõem o primeiro escalão do governo, 17 permanecem desde a primeira administração da atual governadora Fátima Bezerra. Já a cerimônia de posse para 2023 contou com a presença da governadora, vice-governador, chefe dos poderes, senadores e diversas outras autoridades. Tomaram posse titulares da administração direta e indireta, além do procurador-geral do estado e o controlador-geral do estado. Com Lula, presidente da República, retomando o Brasil do Pacto Federativo, do Pacto Civilizatório da Constituição de 88, das relações de respeito aos poderes, o Brasil volta agora a ter uma pacificação necessária para nós olharmos para os mais pobres, os miseráveis, para voltarmos à luta de tirar o Brasil do mapa da fome. Sem dúvida, a educação tem dois grandes desafios, a educação do Rio Grande do Norte. O primeiro grande desafio é superarmos o alto índice de evasão escolar, que ainda perdura e que foi intensificado após o período da pandemia, por diversos fatores. Um outro desafio são os índices. Nós precisamos melhorar a aprendizagem dos nossos alunos, as condições de aprendizagem, as condições de trabalho do professor e, consequentemente, elevar os índices de aprendizagem. Bom, eu saio de uma secretaria de administração, que não era muito meu foco de atuação, e entro numa secretaria que é mais o meu trabalho ao longo da minha vida. Então, para mim, é mais tranquilo, principalmente quando a gente tem um governo de identificação ideológica e mais fácil na captação de recursos, não só internos, a nível nacional, mas a nível internacional. Interessante essa fala da Virgínia. Virgínia entra na pasta no lugar de Fernando Mineiro, que vai tomar posse no 1º de fevereiro, finalmente, como deputado federal, né? Foi um caso inédito de deputado empossado, diplomado, aliás, empossado não, diplomado que não assumiu a cadeira na Câmara dos Deputados. Então, a Virgínia está aí já falando de projetos, inclusive, internacionais. Há muita expectativa em relação à parceria com o presidente Lula, parceria com o governo federal. Eu acho que é uma expectativa também dos eleitores de Fátima Bezerra em relação a projetos para o Rio Grande do Norte. Esse apoio do governo federal para essa segunda gestão de Fátima Bezerra. Socorro Batista de Mossoró, muita expectativa, muito se espera realmente em relação à educação nesse pós-pandemia, especialmente. Teremos a oportunidade de conversar com ela aqui no programa, já estamos articulando. Então, é isto. Acho que aspectos interessantes. Fátima Bezerra, no seu discurso, novamente falou sobre duplicação da BR-304, além das outras obras da questão hídrica, que ela trata como prioridades. Um outro destaque interessante é o número de mulheres, que dobrou de 4 mulheres à frente de pastas de secretarias importantes para 8 mulheres. 8, eu digo, a partir de março, porque em março a Liane Ramalho vai assumir no lugar de Cipriano Maia a pasta da saúde. E aí fica saúde e educação, os 2 maiores orçamentos na mão de mulheres, sob comando de mulheres na segunda gestão, Fátima Bezerra. Outro assunto também em relação à posse, a ausência sentida de Carlos Eduardo Alves neste evento.
E muito se comentou, muito se falou sobre a possível indicação dele a secretariado, que não aconteceu. Houve ali uma questão de escolha de pastas. O Carlos Eduardo Alves queria uma indicação, talvez, da esposa dele para setas, trabalho e assistência social. Fátima não deu. Ofereceu à Secretaria de Administração Penitenciária, Carlos Eduardo não aceitou. E criou-se aí essa situação, talvez até um abalo na relação. Ele não esteve presente na posse, ele que foi o candidato ao Senado de Fátima Bezerra nas últimas eleições, não teve sucesso, mas certamente deve ter havido um compromisso ali na conversa para esta aliança. Não teve, Fátima Bezerra deixou de lado Carlos Eduardo Alves, e isso pode ter muito a ver com 2024, já que em 2024 Carlos Eduardo Alves deve lançar a candidatura à Prefeitura de Natal e Fátima Bezerra certamente já tem ali os seus planos e suas articulações para o PT, a Prefeitura do Natal. Carlos Eduardo Alves vai tentar se encaixar ali, porque ele vai enfrentar a máquina do Estado e vai enfrentar a máquina do município de Natal, Álvaro Dias, que vai ser candidato à reeleição. Então, vamos esperar o que é que vai acontecer daqui para lá, mas 2024 tem a ver com essa situação que se criou, inclusive, em Fátima Bezerra negar as setas para Carlos Eduardo. Olha, vamos voltar à nossa conversa com o Emerson Linhares, diretor da primeira Ciretran, o Detran, aqui em Mossoró. Emerson, você foi uma indicação, uma nomeação de escolha da própria governadora Fátima Bezerra. É um desafio assumir, já que você não tem um histórico ali junto à Detran, junto ao órgão como o Detran. Verdade. Para mim é uma honra ter atendido, né, esse convite da governadora. Eu que venho militando na imprensa há muito tempo, Carol. Eu já estava na difusora, há quase 20 anos, né? Como diretor da difusora. Já vinha do Mossoroense, já vinha da Gazeta e por aí vai. Faz parte da difusora, né? Se mistura com a história da difusora. Pois é, realmente eu não tinha um vínculo assim com o serviço público, né? Nunca tive. E está sendo um desafio muito interessante, porque você vem de uma visão empresarial privada e você tenta jogar isso no serviço público, e digamos assim, inicialmente há um choque, mas você vai se adaptando e vai tentando colocar suas ideias. Pelo que eu vi ali do Detran, e eu fico muito satisfeito, porque você pega uma equipe muito tarimbada, a equipe que está hoje trabalhando no Detran. Quero parabenizar essa equipe, porque são pessoas que até facilitam o nosso próprio trabalho à frente. O que a gente conhece por Detran, mas aqui é a primeira Ciretran de Mossoró, né? Então, facilita, porque eles trabalham de uma maneira correta no dia a dia, né? Fazem o trabalho da maneira devida, e você tem muitos problemas. Outra coisa que facilitou muito esse intercâmbio com o usuário, o Detran já foi foco de muitas reclamações, né, Carol? Inclusive em relação ao atendimento. Mas a internet, essa visão da internet, você integrar esses serviços, né? Justamente o site que a gente estava falando do Detran, então facilitou muito a vida do usuário. Então você tem ali, você trabalha com agendamento, isso parece ser muito gratificante para o usuário, ele marcar e ir no horário devido, ser atendido, né, com rapidez. E é isso que eu quero manter. Sempre foi muito falado, muito famosas aquelas filas, longas filas, principalmente de manhã cedo, em frente ao Detran. Ainda existem? Não, hoje não. Tivemos problemas pontuais, estava até conversando com uma pessoa hoje, no tempo das cinquentinhas, né? Sim. Porque você teve uma diretriz para emplacar aquelas motonetas e, de repente,
muita gente já tinha perdido a documentação e abriu-se para que as pessoas também pudessem emplacar. Então foi uma correria. Eu acho que o diretor da época deve ter sofrido bastante, né? E os próprios servidores envolvidos, porque realmente eram muitos veículos, muitas motos ao mesmo tempo. Então por isso que causou esse distúrbio. Mas hoje é tranquilo, pelo menos no trabalho que eu estou fazendo. Eu estou há pouco tempo, né? Pelo que eu converso muito com o pessoal, tem meses que realmente tem uma aceleração, né? E parece que esse mês é mais tranquilo, as pessoas estão mais pensando em praia. E já resolveram muita coisa também já no final do ano. Por exemplo, você tinha a transferência de veículos de outros estados do país para o Rio Grande do Norte. Então ele aconteceu até o dia 27, dia 28 fechou. Então isso teve um certo pico, mas depois se estabilizou. Emerson, muita gente questiona a indicação política para órgãos como o Detran, por exemplo. Você acha que há um prejuízo pela indicação ser política na condução de um órgão público? Olha, eu acredito que não. Depende, lógico, aí da indicação, né? Como eu disse, é a minha primeira experiência. Eu já ouvi falar de indicações anteriores que foram bastante complicadas. Mas, assim, a governadora tem essa possibilidade de colocar pessoas em que ela confia, né? Então, eu agradeço justamente essa confiança, né? Isso não quer dizer que as outras pessoas não confiaram naquelas que eles colocaram. A avaliação, quem vai fazer, aí sim, é o usuário, né? E a minha equipe, que trabalha comigo hoje na Ciretran. Foi boa a indicação ou não foi? Eu acho que, logicamente, que quando eu cheguei, houve um impacto, né? Porque as pessoas não sabem o que é que vai acontecer e tal. Mas eu estou fazendo um trabalho de observação e mantendo a equipe tranquila, trabalhando sem mexer muito na estrutura. E eu acho que isso deu uma tranquilidade para que eles possam desenvolver esse trabalho da forma que eles vinham desenvolvendo com o supervisor anterior, que é o Wilson, né? Wilson Júnior. O Wilson já esteve aqui com a gente falando também sobre o Detran. Como é que o senhor encontrou o Detran? Como é que pode descrever a situação que foi encontrada e quais são os projetos? Pois foi um momento de tranquilidade. Eu tive em Natal conversando com o diretor-geral, né, o Jonielson, lá com o Wellington, que é o coordenador administrativo, e conversando justamente sobre esse passado do Detran, porque veio a administração Fátima Bezerra e, lógico, o ponto de vista dela é bastante claro. A relação tem que ser no serviço público e muita correção. Tem que ser correto no serviço público, a gente se pauta pela honestidade. Tem que ser aquela questão do combate à corrupção, né, Carol? Então esse combate que teve nesses primeiros momentos do governo Fátima deu uma tranquilidade maior para que as pessoas pudessem trabalhar. Eu acredito que o Wilson teve essa tranquilidade e é justamente essa tranquilidade no trabalho que eu estou encontrando, né? Eu não tive ainda, assim, maiores problemas para combater, porque realmente tá muito tranquilo, assim. E projetos a gente tem bastantes, acho que fazer parcerias, convênios aí. A gente tem parcerias com o CPR, o pessoal do trânsito, né? CPRE, lá o comandante Emerson. E eu já conversei, inclusive, falta só a gente sentar e traçar alguns detalhes com o Jadson Arnaud da DIREC, para que a gente possa desenvolver um trabalho também. A gente vai pensar em alguma coisa em conjunto. Então tem algumas ideias aí para a gente trabalhar.
Próximo bloco a gente fala sobre essas questões educativas, esses projetos educativos do Detran, e vamos também tirar a sua dúvida. Já tem gente participando aqui. No próximo bloco a gente volta.